mês de aniversário do Chico Xavier, mês de aniversário Núcleo Espírita Chico Xavier, mês de reflexões. Nesse mês, a primeira reunião foi de um Meireles, então a gente conclui o mês também com o Meireles, com toda a responsabilidade que isso nos cabe. Falar do Chico, a gente sempre reflete sobre isso. O Chico não precisa da gente, né? Se eu me calar em relação ao Chico Xavier, o Chico continuará sendo Chico. Agora, se eu me calar, eu darei espaço para a minha pior versão, que é a versão da gente longe do caminho do bem. Todos nós temos as nossas dificuldades na nossa trajetória espiritual. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos lutando contra as nossas próprias imperfeições, contra a nossa própria ignorância. Então exige de nós um esforço para nos aproximarmos da nossa melhor versão. Eu digo que a nossa melhor versão, por exemplo, é a versão nossa na casa espírita. Aqui, se alguém pedir, olha, quando acabar a reunião, tem uma pilha de prato ali para lavar, que sobrou ali, vocês podem me ajudar? Tenho certeza que vão aparecer umas 5, 6 pessoas aptas a isso. Na nossa casa, a gente briga porque deixaram um copo em cima da mesa. Então, aqui a gente tem a boa vontade, aqui a gente tem a determinação, aqui, se alguém pisa no nosso calo, a gente diz, vai com Deus, meu irmão. Essas coisas todas a gente vive dentro da casa espírita. Por isso que a gente precisa da casa espírita. Eu lembro de um amigo querido lá, tarefeiro da nossa casa espírita, já desencarnado e hoje, portanto, mais tarefeiro ainda, porque o trabalho aumentou muito para ele. Ele tinha, uma das dificuldades que ele tinha, que ele identificava nele mesmo, era o cigarro. E ele lutava muito e queria se livrar do cigarro, mas não conseguia. E ele começou a observar que quando ele ficava dentro da casa espírita, ele não tinha vontade de fumar. Tinha dia que ele passava 10 horas dentro da casa espírita. Ele chegava às 7 horas da manhã para o trabalho e ficava às vezes até às 17, 18 horas lá. E ele dizia, quando eu ponho o pé fora, me dá vontade de novo. Por que isso? Sem nenhuma crítica ao fundo, enfim. É mais uma referência a ele. Que ele se sentia mais forte dentro da casa espírita. Ele sentia a sua vontade prevalecendo sobre até mesmo um vício quando ele estava dentro da casa espírita. Então, voltando aqui ao nosso raciocínio, falar do Chico é bom para a gente. Falar do Chico, dos exemplos do Chico, dos ensinamentos do Chico, das lições que ele deixou para a gente, nos ajuda a sermos pessoas melhores. Nos ajuda a nos conectar com a nossa melhor versão. Por isso que ele tem que fazer isso muito. Por isso ele tem que homenagear Chico Xavier, homenagear o mês do livro espírita, homenagear Kardec, porque esses espíritos são referências para a gente. E, portanto, quando a gente fala deles, a gente tem desejo de sermos melhores. E aí, sai um pouquinho do combinado para esse mês de uma obra do Chico para a nossa reflexão. Eu pedi autorização, Márcio, porque essa palestra eu gostaria de trazê-la para vocês, que é Chico Xavier como um homem de bem. E aí, como obra do Chico, eu peguei as obras biográficas do Chico para poder trazer algumas reflexões para a gente. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, Kardec vai trazer uma definição de homem de bem e vai dizer vários atributos, comportamentos de um homem de bem. E logo no tópico seguinte, ele vai falar dos espíritas. E ele vai dizer que, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo forçosamente leva aos resultados expostos. Sendo um bom espírita, seremos homens de bem. Teremos um ótimo comportamento na nossa sociedade. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, nos lembra, nos recomenda Kardec. E aí, pegando ser um bom espírita, o Chico era bom e seria bom
em qualquer religião que ele fosse, porque isso era uma conquista espiritual dele. Mas a missão dele cabia exatamente ser um bom espírita, ser o maior médium que nós temos conhecimento, com o maior número de obras publicadas, porque a tarefa do Chico era gigantesca. E a gente lembra no Evangelho de Jesus, isso está em Mateus capítulo 5, e ele vai falar assim: Jesus perguntou, qual o seu nome? O meu nome é Legião, respondeu, porque somos muitos. É aquela passagem onde Jesus vai doutrinar, usando a expressão corriqueira, expulsar o demônio, né? E ali não era um demônio, era uma legião, porque eram muitos. E aí, permita, Senhor, que a gente se dirija a essa vara de porcos, e Jesus permite. Tem um cristão do primeiro momento, século II, Santo Antão. Santo Antão tinha uma luta muito grande com os chamados demônios, e as pessoas iam pedir a ele: Santo Antão, me ajuda para me livrar das minhas tentações. Ele falava: mas se eu posso rezar para Deus, você também pode, reza você e se livre das suas tentações. E ele dizia que o demônio não tem poder, e ele vai dizer, até não tem poder nem sobre os animais, porque para eles irem em direção aos animais, teve que pedir autorização ao Senhor Jesus. Porque a gente traz essa reflexão também para a casa espírita. Com muita frequência, nós recebemos pessoas na casa espírita, e às vezes pessoas de bastante tempo já na casa espírita: estou obsediado, estou com encosto, estou passando por perturbações. Não precisamos ter medo disso. Se de um lado temos, e de fato temos, espíritos que desejam nos prejudicar, do outro lado nós temos espíritos com muito mais força que querem nos ajudar. Acima de tudo, o Senhor Jesus. Eu não posso ter medo de um obsessor se eu confio em Jesus. Confiar em Jesus não é só fazer um Pai Nosso de vez em quando. Confiar em Jesus é seguir os ensinamentos de Jesus. E aí eu lembro de uma passagem do Chico, que o Chico estava lá em Pedro Leopoldo ainda, e ele estava... Pedro Leopoldo é como um vale, né? Tem as montanhas, não são montanhas como as nossas aqui em Niterói, mas tem a sua altimetria, você tem que subir um pouquinho. E aquela época, estou falando da década final da década de 30, 40, Chico estava psicografando no campo. Ele ia para o campo e ele sentava numa pedra e começava a psicografar. Isaldino era um amigo de Pedro Leopoldo que estava com Chico nesse dia. E de repente, Chico está lá psicografando as folhas no seu colo, Isaldino tirando as folhas e colocando as outras. Daqui a pouco vê um barulho no meio do mato e um homenzarrão, um pedaço de pau na mão, indo furioso em direção aos dois. A uma distância de cerca de uns 5 metros deles, esse homem estaca e fala: eu não consigo mais. Uma luz muito grande está vindo das pernas desse homem, está vindo das pernas do Chico. Não é luz, não é da perna, tá, gente? Porque imagina o Chico sentado, né? E o joelho está muito na altura do peito, né? Então a luz estava saindo, obviamente, do peito, mas aquele espírito identificou dessa forma. E o Chico depois esclarece Isaldino que essa luz era a luz que estava vindo das mensagens, que também faz parte da humildade de Chico Xavier. Eu ia dizer que a luz estava vindo do meu coração. De qualquer forma, aquele espírito parou. E aí o Chico conhecia aquele espírito, não, aquele homem. O Chico conhecia pelo nome, falou: irmão, vai para casa, né? Vai na paz de Deus, retorne à sua casa e descanse. Ele virou e estava indo embora. Isaldino destaca que quando esse espírito estava indo embora, uma distância de 10 metros para cada lado, o capim amassava. E o Chico depois disse: porque tinha em torno de 200 espíritos envolvendo aquele homem, e eles vieram, esses espíritos, através dessa mediunidade desequilibrada daquele amigo, estava vindo para nos matar. Só que essa luz das mensagens impediu que eles chegassem mais próximos a nós, e portanto eles regressaram. Logo depois, esse homem chega pedindo perdão ao Chico,
por conta, não sei o que houve, Chico, eu estava em casa, de repente, quando eu vi, eu já estava na tua frente, lá no meio do mato, que foi exatamente o envolvimento dessa legião, porque o Chico vai dizer que é exatamente a mediunidade desequilibrada dele que permitiu que ele fosse envolvido por aqueles espíritos. E aí eu volto para aquele nosso raciocínio, que é exatamente, nós temos que temer muito mais o nosso desequilíbrio do que os espíritos que querem nos prejudicar. Porque se eu estiver equilibrado com as minhas vontades, com os meus desejos, com as minhas atitudes, obsessor nenhum vai dar conta de mim. O problema é que a gente não consegue manter isso. E aí eu fico assustado, eu peço ajuda ao outro, mas o outro não pode me ajudar. A ajuda é minha. No processo de obsessão, o obsediado é o grande responsável pela mudança de atitude. Uma atitude coerente, uma atitude equilibrada, impede que nós nos sintonizemos com esses amigos que ainda buscam nos prejudicar, provavelmente por origem de invigilância nossa mesmo, que em algum momento os prejudicamos. E esse caso está no livro Mediunidade e Luz, no meu livro, página 95, um caso inédito da mediunidade de Chico. Em João capítulo 6, versículos 66 a 68, essa passagem relata um momento de Jesus, que Jesus usa um discurso muito forte para os seus seguidores. Tinham vários seguidores ali, além dos apóstolos, outros que seguiam Jesus. E Jesus fala, se vocês quiserem me seguir, vocês têm que comer a minha carne, beber o meu sangue. Eram expressões muito fortes. Todas as culturas orais usam expressões muito fortes no seu vocabulário, porque e o hebraico era assim, as pessoas decoravam as passagens, e expressões fortes facilita no processo de memória impactar em quem a gente está ensinando. Então as palavras do Evangelho eram muito fortes. Essa passagem, obviamente, Jesus não está recomendando o canibalismo de ninguém. Ele está dizendo que para seguir os seus ensinamentos, eu tenho que me entregar, usando uma expressão nossa, de corpo e alma, àquela atitude. Seguir Jesus não é algo que eu venha aqui, fale meia dúzia de palavras e sou seguidor de Jesus. Nem todos que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque para ser seguidor de Jesus, eu tenho que colocar em prática tudo aquilo que eu estudo, tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu leio. É isso que vai me tornar um cristão, e não decorar os ensinamentos de Jesus. Então é exatamente isso que Jesus estava falando. Aqueles que quiserem me seguir têm que entrar na essência do meu Evangelho, na essência da minha vida, na essência da minha prática. E isso sim vai fazer com que você seja um seguidor. Mas essas palavras assustam, essas palavras são fortes, porque nós somos acomodados. Eu quero ir na casa espírita uma vez por semana, tomo um passe e quero que nenhum problema me atinja jamais, porque eu estou com o corpo fechado a partir de agora. Não é assim, não é assim. Enfim, e aí Jesus pergunta então para os 12, vocês também irão me abandonar? E aí Pedro fala, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Mostrando que de fato nós não podemos, por mais difícil que seja o nosso esforço, a intensidade do nosso esforço para seguirmos Jesus, nós não temos outra opção. Vamos seguir quem? Se a gente resolve não seguir Jesus, vamos seguir quem? E aí me lembra essa passagem de seguir voluntariamente, me lembra aquela passagem quando Chico conhece Emmanuel, lá na represa de Pedro Leopoldo. Chico estava lá, não foi a primeira vez que o Chico tinha visto Emmanuel, né? Que Emmanuel aparece para ele, você me conhece? Aí o Chico fala assim, eu tenho visto o senhor nas reuniões, mas eu não sei quem é o senhor. Meu irmão Leonardo, ele usa uma expressão interessante, ele fala assim, parábolas de Chico Xavier. O Chico dizer que não conhecia Emmanuel é uma parábola, é uma historinha. O Chico conhece Emmanuel há milênios. Eles são amigos e trabalham juntos em nome do Cristo há muito tempo. Só que o Chico vai dizer assim, Emmanuel, te conheço, né? Não vai dizer isso, não vai contar isso pra gente, porque fica... meu irmão, uma vez, o Chico falando como é que ele escrevia o livro
Paulo e Estevão, ele falou assim, eu via as cenas, Emmanuel me apresentava as cenas, eu voltava para o corpo e aí eu psicografava, porque era mais fácil para mim, que eu já tinha as imagens dentro de mim. Aí meu irmão perguntou, então você viu Cristo, né, Chico, na porta de Damasco? Não, meu filho, de jeito nenhum, eu só vi uma luz muito grande, eu não tenho condição de ver Jesus. Essas são uma das histórias da humildade de Chico, tentando se aproximar de nós para não nos chocar contra a sua grandeza. Chico ter medo de andar de avião e ficar gritando dentro do avião porque vai desencarnar é outra dessas histórias que são ótimas de contar, são ótimas, didaticamente ótimas de serem recontadas, mas não dá para imaginar Chico Xavier apavorado com a morte. Enfim, mas nesse dia então, Emmanuel aparece, vamos contar como o Chico nos contou, que eu não vou reinventar as histórias do Chico, né? Então, estava lá na represa orando, quando aparece aquele homem de grande envergadura espiritual e pergunta para ele, você me conhece? Eu tenho visto o senhor nas reuniões. Pois é, eu estou aqui para te convidar para trabalhar na mediunidade com Jesus. Você aceita? Aí o Chico disse, se não me faltar o apoio dos benfeitores espirituais, eu estou pronto para a tarefa. Aí Emmanuel diz para ele, não lhe faltará a presença, o apoio dos amigos espirituais, desde que você obedeça a 3 regras. Disciplina, disciplina e disciplina. E não é disciplina daquela pessoa que tem toque, que faz tudo certinho, não é essa a disciplina. É a disciplina de atitudes, de palavras, de pensamentos. Se controlar, se administrar, se vigiar o tempo todo em nome de Jesus. E isso, portanto, é uma lição para nós. Porque nós precisamos dessa vigilância sobre nós mesmos constantemente para seguirmos Jesus. Porque se nós não mantivermos a vigilância sobre nós não conseguiremos trilhar o caminho que Jesus nos recomenda. E esse caminho não trilhado nos leva para onde nós já passamos em outras situações das nossas vidas. O que nos traz aqui hoje, com as nossas dificuldades, são as escolhas equivocadas do passado. Mas precisamos reconhecer que as escolhas de hoje são melhores. Se a gente não consegue fazer tudo o que Jesus nos recomenda, pelo menos hoje nós já desejamos fazer o que Jesus nos recomenda. Hoje nós sabemos que Jesus é o caminho da verdade e da vida. Mesmo que eu não consiga trilhar esse caminho, eu sei que esse é o melhor caminho para mim. Então nós precisamos, a partir do momento que eu sei, que já é uma grande conquista espiritual isso, a partir desse momento é nos esforçarmos a todo instante. Não é fácil. Estar reencarnado no planeta Terra, nesse início de século XXI, é muito difícil. Porque os desequilíbrios energéticos da nossa população, como um todo, estão muito grandes. Os nossos valores estão equivocados. As maneiras de buscar a Jesus, muitas das vezes, estão equivocadas. Eu quero os meus sucessos materiais porque isso é exaltação da palavra do Senhor na minha vida. Não, não é assim. Mas isso é uma realidade do mundo de hoje. Deixar para depois. Deixar para evangelizar meus filhos quando eles estiverem mais velhos. Deixar para... Chico falava isso, nós nunca podemos perder a oportunidade de falar o nome de Deus para uma criança. A gente vai falar disso daqui a pouco. Porque nós precisamos evangelizar os nossos filhos, as crianças próximas a nós, desde cedo. Tanto quanto nós necessitamos ser evangelizados hoje. Porque nós, na nossa trajetória, já perdemos muito tempo nesse nosso caminho. E aí, tem uma outra frase do Chico só sobre a disciplina que eu gosto muito, que ele diz assim, não posso e não devo me fazer concessões. Não posso e não devo me fazer concessões. Nós fazemos muitas concessões a nós mesmos. E hoje está chovendo muito, não vou lá no núcleo não. Hoje está muito calor, não vou lá no núcleo não. Hoje estou com a preguiça. E a gente começa a fazer um monte de concessões. Olha, tem uma tarefa aqui para vocês, mas é quando? É toda semana tem que vir nessa tarefa? Mas tem que levar ela a sério, não pode faltar, não pode chegar atrasado? Não.
E eu sou aquela pessoa que trabalha durante 50 anos, nunca tive um atraso no meu trabalho, nunca faltei, mas quando chama para trabalhar para Jesus, a gente tem evangelização, não sei qual dia aqui, mas a gente tem evangelização lá na casa, ainda não. Na nossa casa, a evangelização é no sábado. De manhã a gente evangeliza a comunidade do Cavalão e da Fazendinha, e de tarde a gente evangeliza os frequentadores da casa. Não é uma divisão didática, mas acabou sendo assim, porque também se mistura, essa turma se mistura. E a gente passa, portanto, um sábado o dia inteiro na casa espírita. Minha esposa comentando lá no trabalho dela sobre isso, as pessoas ficaram assustadas. Mas todo sábado você fica lá? Mas todo sábado não pode? Mas o dia inteiro? E a gente fica pensando, você fica de segunda a sexta aqui o dia inteiro no teu trabalho, por que eu não posso dar um dia para Jesus? E olha que a recompensa de Jesus é muito melhor do que a recompensa no trabalho. No trabalho você aborrece, tem um amigo chato, um patrão difícil. E lá não, lá a gente tem Jesus. Qualquer resgazinha de boa vontade nossa é imensamente recompensado. No nosso trabalho nem sempre é assim. Então fica a reflexão, não posso e não devo me fazer concessões. Porque nós já nos fizemos muitas concessões em vários outros momentos. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 43. O Chico tem uma frase ótima assim para resumir isso. Eu não tenho inimigos, eu tenho amigos que se decepcionaram comigo. Eu não tenho inimigos se eu não odeio o outro. O outro pode me odiar. Talvez eu seja inimigo de alguém, mas esse alguém não precisa ser meu inimigo. Porque se alguém ser meu inimigo, a escolha é minha. Ele me odiar é uma escolha dele. Talvez eu mereça ou não, não importa. Mas é a escolha dele. Eu odiá-lo é uma escolha minha. O que o Chico está dizendo é o seguinte, eu não tenho nenhum inimigo. Eu tenho pessoas que não gostam de mim. Mas eu não desgosto de ninguém. Então esse amar o inimigo nem cabia para o Chico, porque ele não tinha inimigos. Essa referência ainda serve para a gente. Ah, não tem inimigo, mas tem aquela pessoa que é chata, tem aquela pessoa que é difícil. A gente brinca dizendo que o Evangelho de Jesus, nós colocamos vírgulas aleatórias no Evangelho. Então a gente diz assim, amai o vosso inimigo, vírgula, desde que ele não seja muito chato. Isso que tem depois da vírgula fui eu que coloquei, não foi ele. O Evangelho de Jesus é muito claro, gente. É absurdamente claro. Amai o vosso inimigo. Ponto. Deixai vir a mim os pequeninos. Amai o vosso próximo como o samaritano fez. Ponto. Mas assim, é tão simples. Ler aquilo e falar assim, não tem dúvida. Mas nós começamos a colocar exceções nisso. Por quê? Porque nós não estamos prontos para comer a carne, para beber o sangue, nós estamos prontos para viver intensamente o Evangelho de Jesus. Então a gente quer, olha, sabe, dá um jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro, a gente quer dar isso no Evangelho de Jesus. Olha só quanta perturbação nós carregamos dentro de nós mesmos. Não cabe. Pão Nosso, capítulo 168 ou 169. Leia os dois para poder tirar dúvida. Vai dizer assim, aquele que serve Jesus aguardando facilidades se candidata voluntariamente às ilusões. Emmanuel fala, servir Jesus não vamos ter facilidades, mas vamos ter conquistas valorosas para nós enquanto espíritos eternos. E respondendo o rei lhe dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, fizeste a mim mesmo. Mateus capítulo 25, versículo 40. E aí tem no livro Chico Xavier e Mediunidade e Luz, página 92, ele vai trazer, Bacelli vai trazer a história de Uberaba em 10 de dezembro de 1983. Era a distribuição de Natal. A distribuição de Natal era um movimento, um evento que mobilizava o ano inteiro. Uma grande equipe de São Paulo fazia ao longo do ano bazares, bingos,
rifas, e ali juntava dinheiro e iam carretas para Uberaba, para distribuição. Tinham nesse dia 20 mil pessoas, segundo a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, ali próximo ao Grupo Espírita da Prece. E aí, Dona Yolanda Elisa era uma pessoa querida lá de São Paulo, alta sociedade, mãe do Augusto César, que trouxe algumas mensagens pelo Chico, como Jovens no Além, Somos Seis, vários livros, sempre direcionados para a juventude, que era um jovem que havia desencarnado, trazia mensagem para sua mãe, e um trabalho dele que ele tinha no mundo espiritual era trazer outros jovens para poderem consolar também os seus pais. Isso acabou virando alguns livros na safra de Chico Xavier. E ela, portanto, capitaneava esse processo todo de arrecadação para promover a distribuição. Mas ela, nesse dia, ela estava refletindo, apesar da importância daquela cesta para aquelas pessoas, era uma vez por ano. Se aquilo não seria pouco, ela conversava com o Chico, Chico, se adianta a gente fazer isso? Não é tão pouco. As pessoas saem daqui hoje realmente abastecidas, mas isso não dura tanto tempo assim para essas famílias. E ela insistia, não é pouco, Chico, que a gente faz? Aí o Chico dá uma frase para a nossa reflexão: não é pouco, é amor. E o amor nunca é pouco. Essa é uma coisa fabulosa. Amor nunca é pouco. E aí eu lembro de uma situação familiar, isso eu estou falando ali do início da década de 90, mamãe já tinha fundado o Grupo Espírita da Fé, ali na Doutor Sardinha, e o trabalho dela estava absolutamente intenso. E isso nos incomodava um pouco, porque enquanto filhos, e papai também, enquanto esposo, sentia a saúde dela um pouco debilitada diante de tanta tarefa. Gente, eu acordava às 7 horas da manhã e minha mãe ia tomar café com ela e falava assim: o que você já fez hoje? Eu falei, nada, mãe, acabei de acordar, mal escovei o dente. Eu já fui no Jeff e já atendi 3 pessoas lá hoje. Então era intenso o trabalho dela. E eu ia dormir e ela às vezes não tinha chegado em casa do Jeff ainda. Então a gente se preocupou com aquela questão se ela não estava fazendo muito. Mãe, você tem que se poupar um pouco. Mãe, arruma gente para assumir essa tarefa. Descansa um pouco, fica em casa, porque era de segunda a segunda. O Grupo da Fé até hoje, de segunda a segunda, tem reunião todos os dias, em vários horários, e ela participava no maior número disso. Só que lá em casa, quando a gente não convencia alguém, a gente recorria ao Supremo Tribunal de Uberaba. Então a gente ia lá para o Chico levar os nossos casos. Mamãe fazia muito isso também. Só um parêntese nessa história que eu vou contar. Teve uma vez que meus irmãos estavam querendo desfilar na Mangueira no carnaval. E mamãe apavorada com aquilo, porque vai para a Mangueira, vai para o carnaval e passa a noite inteira. Enfim, preocupações de mãe, que na época eu não entendia, hoje eu já entendo como pai essas preocupações. E mamãe não queria deixar de jeito nenhum, e aquela coisa de 2 adolescentes querendo fazer aquilo de todo jeito, adolescente para 20 anos já, meus irmãos já eram maiores. E aí levou para Uberaba. Chico, você vê esses meninos, Chico, estão querendo desfilar na Mangueira no Carnaval do Rio. Que beleza! Se eu pudesse, eu ia também. Então, assim, deu a sentença. Mamãe voltou murcha e meus irmãos felizes da vida para poder disputar. Mas, no outro momento, nós levamos essa questão de mamãe para o Chico. Chico, mamãe está trabalhando muito, está se envolvendo muito, ele está preocupado com a saúde dela. Você não acha, Chico, que ela tinha que se poupar um pouco, que esse trabalho está em excesso na vida dela? Aí o Chico fala para a gente que é um pouco até de um mantra lá que a gente usa com muita frequência nas reflexões, eu e meus irmãos. Aí o Chico diz assim: não existe excesso no bem. Não existe excesso no bem. Nada do que eu faça em benefício do meu próximo é excessivo. Mas e se eu prejudicar a minha saúde com isso? Você está prejudicando a tua saúde física, mas não a tua saúde espiritual. A gente vai lá em André Luiz Dimas. Dimas estava desencarnando antes da hora. Aí André Luiz, opa, meu, né? Não. O teu caso, você desencarnou antes da hora pelo excesso de bebida, de comida, dos prazeres.
Ele está desencarnando por ficar velando à noite na cabeceira de doentes, cuidando de filhos. Quando a mulher o abandonou, ele ainda assumiu mais crianças ainda. Então a saúde dele foi comprometida, mas ele entra no mundo espiritual em glória, exatamente pelo trabalho que ele fez. Então não existe excesso no bem. E aí tem uma outra passagem que eu acho lindíssima sobre a caridade, que é a aparição de Inês de Castro para o Chico. Essa história é linda. E para mim ela se torna mais bonita ainda porque o Chico se emocionando contando essa história. Isso tem um peso maior. Como também tem a história da Valéria. Isso a gente enxerga esse vídeo no YouTube, o Chico chorando, conversando com a Hebe Camargo, né? E ele chora contando a história da Valéria. Mas a história da Valéria eu não vou contar hoje não, senão fica muita história. Vou contar a história da Inês de Castro. E aí o Chico, dia 8 de julho de 1927, uma sexta-feira, Chico psicografa a sua primeira mensagem mediúnica espírita. Porque a gente sabe na biografia do Chico que o Chico psicografava a vida inteira, escrevendo cartas de amor para os amigos dele, os amigos encomendavam cartas de amor para mandar para suas namoradas, o Chico escrevia. A gente lembra daquele caso quando o Chico tinha 12 anos de idade, que era os 100 anos da independência do Brasil, e o Chico psicografa uma belíssima mensagem. Na verdade ele diz assim, 12 anos na escola primária, e tinha o governo de Minas Gerais pediu para que fizesse um concurso de redação. Então, na hora aprazada, na hora determinada, todas as escolas de Minas Gerais estariam fazendo exatamente aquela prova. E nessa hora o Chico chega para a professora dele: professora, tem um homem aqui do lado, mandando eu escrever as coisas. E ela diz assim: Chico, não é hora dessas coisas. Volte para o seu lugar e cumpra a sua tarefa. E o Chico ele diz assim: eu fiquei numa situação difícil, porque se eu escrevesse o que o moço estava falando, eu achava que eu estava enganando meus colegas. Mas se eu não escrevesse, eu estaria desobedecendo a professora. Eu escrevi. A redação dele ganhou menção honrosa no concurso em todo o estado de Minas. Mas essa não é uma psicografia espírita, se vocês me permitem a liberdade dessa... Porque eu vou chamar de mensagem espírita a partir do momento que Chico se torna espírita. Isso aconteceu a partir da obsessão da sua irmã, vai ser tratada pelo casal José Hermínio Perácio e Dona Carmen Perácio, ela é curada da obsessão, e o Chico é apresentado ao espiritismo, trazendo resposta para tudo aquilo que ninguém tinha respondido ele ainda, como se o Chico precisasse de respostas externas para poder entender o que era a mediunidade na sua grandiosidade espiritual. Mas assim que ele contava. Mas então nesse dia, nesse 8 de julho de 1927, o Chico psicografa a sua mensagem e diz ele que 2 dias depois ele estava no seu quarto, ainda seguindo as suas tradições, orando de joelhos, quando o quarto é iluminado por uma cor lilás prateada. O Chico ainda diz isso. Iluminou todo o quarto e a figura de uma mulher aparece. Ele tenta se levantar para cumprimentar essa senhora, mas a grandiosidade dela o obriga a permanecer de joelhos. E ela então, o diálogo vai seguindo, vamos encurtar um pouco, mas ela convida o Chico a distribuir pães para as pessoas com fome. E o Chico diz: senhora, eu passo por muitas necessidades. Muitas vezes eu não tenho que comer na minha casa. Como eu posso ajudar se me falta o necessário? Inicie essa tarefa. No futuro você escreverá muitos livros e os recursos chegarão de diversas formas para te auxiliar. Mas é necessário que você inicie imediatamente essa tarefa. Isso era 1927. Até 2002, o Chico continuou, que foi o seu desencarne, o Chico continuou distribuindo pães às pessoas aos sábados à tarde. A gente acompanhou isso lá em Uberaba, a distribuição no Abacateiro e depois no Pássaro Preto. Juntava 3.000 pessoas no final de semana e passavam um por um, beijando a mão do Chico, cumprimentando
cumprimentando o Chico, recebendo pão ou recebendo mantimento, porque aí o movimento foi crescendo e pessoas queriam demonstrar gratidão pelas mensagens recebidas pelo Chico, e os próprios tarefeiros de Uberaba recomendavam: se você quer fazer alguma coisa, contribua na distribuição do Chico no sábado à tarde. Então a gente levava agasalho, outros levavam brinquedo, outros levavam roupa, alimentos, pão, e aquilo ia toda essa produção durante esses anos todos, cumprindo esse desígnio, esse convite de fazer a um desses pequeninos, é a mim mesmo que eu estou fazendo. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo nos fala: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Reza uma das histórias de Chico Xavier, que ele reencarnou para escrever 50 livros. Conforme ele ia completando essa tarefa, já pensando na sua precoce aposentadoria, Emmanuel aparece para ele: Chico, as coisas estão fluindo muito bem, as coisas estão acontecendo muito bem. Vamos aumentar esse número para 100, porque aí a gente cumpre mais tarefa. O Chico novo, com disposição, perfeitamente, vamos lá. Mas as lutas, não só a luta da psicografia, os ataques, as perseguições, as dificuldades que o Chico passou ao longo de toda a sua vida, isso vai cansando. Nós, nas nossas tarefas, a gente já enfrenta isso. Você vai hoje lá, quarta tarde no grupo, não pode ficar aqui em casa comigo, não. A gente ouve essas coisas. Imagina o Chico, que não ouvia da sua família toda. E quando foi chegando no 100º livro, o Chico já começou a pensar: agora está na hora de eu parar, né? Já são 100, né? Combinaram 50, já fiz 100. Quem se convida para caminhar uma milha, caminha 2, então já caminhei as 2. Aí Emmanuel aparece para ele para aumentar a tarefa. E o Chico então foi negociar com Emmanuel. Emmanuel não tem livre-arbítrio? Eu tenho, sim senhor, você tem livre-arbítrio. Então meu livre-arbítrio me diz que eu posso recusar um convite desse perfeitamente. Então eu posso recusar? Claro que pode. Mas os espíritos que me mandaram trazer esse convite para você, eles têm poder suficiente para promover o teu desencarne, caso você não seja mais útil na tarefa. O Chico aceitou. Mais de 500 livros psicografados até 2002. Outros tantos apareceram depois, porque foram sendo editados e buscar mensagens inéditas, enfim, mostrando que o Chico tinha sua encarnação desapropriada. Não era mais ele que vivia, era a tarefa do Cristo que vivia através dele. E isso é importante da gente enxergar. O que é nós entregarmos de fato o nosso corpo à tarefa de Jesus. Dedicar cada instante da nossa vida, apesar das dificuldades, dedicar ao Cristo. Estamos prontos para isso? Não estamos. Mas o fato de nós não conseguirmos fazer isso, não significa que a gente não deve mirar nisso. O Chico recebia um pouco mais de um salário mínimo e dizia que estava ótimo. Estava ótimo. Não queria mais do que isso. Porque ter mais do que isso talvez implicasse trabalhar mais em nome do mundo e menos em nome de Jesus. Essa era uma escolha que ele fazia. Essa é uma escolha que ele fez, deixando de exemplo para nós do que é uma encarnação desapropriada. E aí em Gálatas 6,17, ele vai dizer: quanto ao mais, ninguém me moleste. Isso Paulo, né? Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E aí eu lembro de um caso com o papai, isso aconteceu. Eu e meu irmão divergimos um pouco nesse ponto. Eu acho que aconteceu em Uberaba e ele acha que aconteceu em Pedro Leopoldo. Como ele tem uma memória muito melhor do que a minha, eu vou ficar com a explicação dele. Mas enfim, independente da geografia do caso, papai estava conversando com o Chico, logo depois do almoço, e as pessoas, outros grupos conversando ali perto, mas
naquele momento, a conversa do Chico estava com o papai e do papai com o Chico. Ninguém estava intrometendo nessa conversa, porque os outros grupos conversavam outros assuntos em volta. E aí o Chico olhou para o lado, viu que estavam sozinhos, e falou assim: sabe, Lineu, outro dia eu estava orando e comecei a pensar em Jesus. E comecei a pensar nos pés de Jesus. Como seriam os pés de Jesus? Por onde aqueles pés caminharam? Quantas pedras no caminho? Quantas dificuldades para levar o seu evangelho a tantos lugares da Palestina? E comecei a pensar. Imagina o Chico pensando, focalizando a sua energia num ponto. E conforme eu ia pensando aquilo, daqui a pouco eu comecei a sentir uma dor no meu pé. Uma dor muito intensa. E olha só o que aconteceu. O Chico tirou o sapato, tirou a meia e mostrou o estigma no pé do Chico. Estigma é uma tradição cristã que os grandes espíritos são estigmatizados com as marcas do Cristo. Os pregos nas mãos e nos pés, a coroa de espinho e chegam, em alguns casos, inclusive, a lança, né, na altura. Esse seria o estigma completo. Trago em mim as marcas do Cristo. O papai falou que era o tamanho de uma moeda assim, de 25 centavos, e o Chico falou assim: e isso aconteceu nos 2 pés. Algumas pessoas, eu já ouvi dizer que o Chico andava de peruca porque ele tinha também as estigmas na cabeça e ele não queria chocar todas as pessoas. No pé dá para esconder com facilidade. Na cabeça ele precisava esconder de outras formas, boina, peruca e etc. O Chico trazia as marcas do Cristo nele. Fica essa reflexão para a gente também. E mais um último caso, para não ficar um dia de muitos casos. Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 5. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim recebe. E aí, no livro Chico Xavier, Mediunidade e Coração, página 29, o Chico fala de um dia que ele estava saindo da casa dele em Uberaba, indo até o centro da cidade, onde tinha que cumprir um compromisso no cartório. E aquele dia o ônibus estava atrasado. Isso faria com que ele chegasse atrasado no compromisso também, e isso estava incomodando. Mas eis que o ônibus chega, ele faz sinal para entrar no ônibus. Mas nessa hora que o ônibus para, uma criança vem ao longe, gritando: tio Chico, tio Chico. E o Chico se incomodou com a aflição daquele menino, virou para o motorista: segue o caminho, vou esperar o próximo, porque tem uma criança querendo falar comigo. A criança chega e abraça o Chico. E o Chico: o que foi, meu filho? Por que você estava tão aflito? Eu fiquei com medo do senhor entrar no ônibus e eu não poder te abraçar. E o Chico disse que esse foi um dos dias mais bonitos da vida dele, receber esse carinho dos pequeninos, mostrando para todos nós, nas suas lições, como nós temos um compromisso com as crianças. E aí eu volto àquela frase que eu tinha adiantado lá no início: nós não podemos perder a oportunidade de falar de Deus para uma criança. E olha, gente, essa oportunidade não é a gente botar as crianças sentadas e começar a evangelizar durante 2 horas todo dia de nossa casa, que a gente não vai conseguir fazer isso. Falar de Deus para uma criança é quando ele está indo para a escola e eu falo assim: vai com Deus. Ao invés de dizer, não vai fazer bobagem hoje não. Fala assim: vai com Deus, que Deus te acompanhe. Eu lembro não, Liele, minha irmã, conta, porque eu sou caçula. Eu não sei se tem outro caçula aqui, mas somos os mais queridos dentro dos nossos núcleos familiares. E ali, Liele me conta que a minha tia, irmã da minha mãe, ia me dar banho, e Liele ficava ali. Liele tem não sei se eu posso dizer a diferença de idade que eu tenho para Liele, não sei se isso é indelicado.
Enfim, era um pouco mais velho que eu. E aí ele ia ajudar minha tia a dar banho em mim. E minha tia, enquanto dava banho, falou assim: olha o corpinho do seu irmão como é que é. Olha o bracinho que Deus fez para ele. Olha a mãozinha que Deus fez. E começava a falar do corpo. Num banho, gente. Num banho estava falando de Jesus para uma criança. E é isso que nós não podemos perder essa oportunidade. Quando o nosso neto, quando o nosso filho, quando a filha da empregada chega na nossa casa, vamos falar de Deus. Seja bem-vinda em nome de Jesus à minha casa. Que Jesus te abençoe. Olha só como você é bonito, olha o corpinho que Deus te deu, como é bonito. Você já pensou nisso? Falar essas pequenas frases, para que essas crianças possam desenvolver dentro delas essa importância de Deus na vida delas. Eu lembro de um caso, já não é do Chico, mas me deu vontade de contar para vocês. Tinha uns 2 ou 3 anos que a mamãe tinha desencarnado e ela nos deu uma mensagem. E essa mensagem, ela dizia, a Lúcia Moisés até pediu liberdade e pediu autorização e publicou essa mensagem em um dos livros dela. Mamãe dizia que estava participando de um treinamento no mundo espiritual destinado à reencarnação daqueles espíritos. Eram espíritos que iriam reencarnar e estavam fazendo a preparação para isso. Diz ela que aquele treinamento específico tinha durado 1 semana. E ela tinha visto, durante todo esse período, determinado espírito que iria reencarnar, muito sério no fundo do salão, interagindo pouco, que ela, no primeiro momento, talvez até interpretasse como uma contrariedade de estar ali. Mas já no último dia, esse espírito pede autorização para falar. E ele diz para os coordenadores, os orientadores daquele curso: se eu puder pedir alguma coisa a vocês, peçam aos pais, aos meus pais, aos pais da terra, que falem de Jesus para nós. Matemática, ciência, essas coisas nós já sabemos. Isso nós já trazemos na nossa bagagem espiritual. Mas Jesus ainda não. Nós precisamos nos aproximar de Jesus para não falharmos novamente na próxima encarnação. E aí eu trago exatamente porque é um reforço essa ideia do Chico, né? Da gente não perder a oportunidade de falar de Jesus para uma criança. Nós, dentro das nossas possibilidades, matriculamos os nossos filhos nas melhores escolas, com a maior carga horária, colocamos em curso de inglês, espanhol, alemão, porque nós queremos que o nosso filho tenha um grande sucesso no campo material, sucesso profissional. Não digo que isso está errado, mas que às vezes chega no final de semana, no dia da evangelização ou no dia do culto do lar na nossa casa, ele está tão cansado, deixa ele dormir. O culto lá em casa era às 9 horas da noite, não, 8 horas da noite. Eu devia ter uns 10 aninhos. Naquele dia a escola tinha sido muito intensa. O culto era às 8, quando foi umas 15 para as 8, eu dormi. Mãe, estou com muito sono, vou dormir. Deitei e dormi. Isso era segunda-feira, o culto lá em casa era segunda-feira. Na terça-feira, 8 horas da noite, eu estou alegre e faceiro em casa. Minha mãe falou: vai dormir. Mas não estou com sono. Não, você dormiu no dia do culto. Você vai dormir todos os dias essa semana às 8 horas da noite. Entende o que é você educar teu filho? Entende o que é que você... Claro, que nem todo mundo tem os obsessores que mamãe tinha. Mamãe resolveu trazer os obsessores dela como filho numa encarnação só. Mas é um compromisso de se fazer isso, de se evangelizar os nossos filhos, através da disciplina, através da disciplina, através da disciplina. Então ficam essas reflexões do Chico para as nossas vidas, para as nossas relações conosco mesmo e com aqueles que a gente ama. Que Jesus nos abençoe, que Jesus abençoe o nosso Chico, hoje e sempre. Obrigado a todos.